Então, hoje é a aula 24. A última aula nós fizemos uma revisão geral para a prova. Agora nós vamos dar continuidade e vamos entrar então na física moderna. Então veja que tudo isso é uma continuação do estudo da luz. Então veja bem, em Física 3 nós estudamos os circuitos, né? A atração e repulsão das cargas, os ímãs, e a partir desses estudos nós chegamos nas 4 equações de Maxwell. Aí em Física 4 nós pegamos essas 4 equações de Maxwell, escrevemos na forma diferencial e chegamos a partir daí na corrente de deslocamento, e com a corrente de deslocamento a gente chegou na equação da onda. Aí da equação de onda nós concluímos que a luz é uma onda eletromagnética e que é apenas uma parte muito estreita de um espectro grande, né, de várias ondas eletromagnéticas que existem. Então a luz é uma faixinha bem estreita, a luz visível é uma faixinha bem estreita. Então tem a luz infravermelha, tem o ultravioleta, tem o raio-x, raios gama, etc. Micro-ondas, são tudo ondas eletromagnéticas, só que a frequência e o comprimento de onda que é diferente. O comprimento de onda vezes a frequência da velocidade da luz. E isso daí ajudou muito na astronomia, porque antes o pessoal observava as estrelas olhando só a luz visível. Aí eles passaram a olhar na região do ultravioleta, na região do infravermelho. Aí apareceu muita coisa no céu que antes não se via. Então foi uma grande bolada. Mesmo ainda hoje, você observando as coisas, tem uma folha de plástico que pode ser transparente ao infravermelho. Então se a pessoa tem alguma coisa escondida no plástico, você consegue enxergar se você capta a radiação infravermelha. Então, descortinou um monte de possibilidades, né? Aí a luz sendo uma onda eletromagnética, a gente viu que havia então a interferência, a difração e a interferência de ondas de luz. Aí a gente estudou isso, né? Mas como vamos ver, isso foi muito importante, estudar essa difração e interferência da onda de luz. Aí ficou a questão, e agora? E como é que essa luz é produzida? Se eu tenho, por exemplo, isso daqui está iluminando, como é que se produz a luz de dentro das coisas? Quando você toca fogo numa coisa, como é que a luz sai do fogo? Como é que a luz sai do sol? De onde é que vem essa luz? Como é que é produzido esse campo eletromagnético, essas ondas que se propagam e saem para iluminar os nossos olhos, certo? Então vamos tratar desse assunto. Então aí vamos fazer uma revisãozinha histórica. Página 82, é o chumbo, material pesado, 82 prótons. Então, fazendo a revisãozinha histórica das ondas eletromagnéticas, do espectro, é chamado espectro, né? Esses vários tipos de onda eletromagnética que tem, a gente fala do espectro. O espectro eletromagnético, então compreende a luz visível, as várias cores, o raio-x, infravermelho, etc. Tudo isso faz parte do espectro eletromagnético. Então esse estudo do prisma já era conhecido dos indianos há muito tempo atrás. Os romanos também já sabiam que passando o prisma, a luz solar se espalhava nas cores do arco-íris. Isso era conhecido antes. Agora, Newton é tido como o pai da espectroscopia, que ele fez esse trabalho. Em 1666, a partir de 1666, Newton fez o trabalho dele, estudo com prisma, né? Ele passou a luz do sol por um prisma, botou uma fenda pequenininha, e a fenda, pela frestinha da fenda, entrava a luz do sol e saía aqui as várias cores. Então, ele concluiu que a luz branca era feita de várias cores. O pessoal dizia, não, então as várias cores, que eles achavam que o branco era pureza, então o colorido era impureza, então a impureza vinha do prisma. Mas aí Newton fazendo passar a luz branca por um prisma, aí ela refratava, e passando de volta por um prisma inverso, aí saía a luz branca de novo. Aqui era branco, saía aqui os arco-íris, e aqui de volta saía branco novamente. Então ele mostrou que a luz branca era composta mesmo de várias cores. Aí mais tarde, ó, em 1802, ou seja, 200 anos depois, né, 150, Wollaston, ele trabalhou melhor o prisma, fez
E aí ele observando, ele concluiu que tinha 7 linhas escuras. Quando se olhava a luz do sol, se encontrava 7 linhas escuras. Então ele pensou, será? Deve ser as faixas dividindo as cores, né? Tem aquelas cores do arco-íris, o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, anil, né? Então ele achou que às vezes as linhas pretas fossem separando as cores. Aí em 1815, 1814, 1815 mais ou menos, Fraunhofer, alemão acentuou a primeira sílaba, Fraunhofer, ele melhorou muito o estudo espectral. Ele fez aparelhos ótimos, que tinham uma precisão muito boa para examinar as linhas espectrais. Aí ele viu que não tinha somente 7 linhas escuras, não, que tinha umas 600. Tinha muitas linhas espectrais, linhas escuras na linha do Sol. Ou seja, você pegava a luz do Sol, passava por um prisma, e aí você focava, arrumava um jeito de focar essa luz aqui, né, com muita precisão. Aí, focando bem, ele viu que tinha era cheio de linhas escuras. E aí, se você pegasse e observasse a luz da Lua, que na verdade é a luz do Sol refletida, ele via essas mesmas linhas escuras, mesmo dos planetas. Observava os planetas e via várias linhas escuras. Então foi vendo, o pessoal foi olhando as estrelas, a luz das estrelas, e vendo interferência, né? Você vai vendo interferência com interferência, você vê o comprimento de onda. Aí em 1859, Kirchhoff e Bunsen, não sei se é Bunsen ou Bunsen, esqueci de olhar. Kirchhoff, tem 2 H e 2 F, viu? E Bunsen evoluíram mais ainda esse trabalho aí da espectroscopia. Bunsen tem o famoso, como é que é, tubo de Bunsen, aquela luzinha, né? Acho que é aquela chaminha, né? Os químicos que entendem disso. Kirchhoff aqui tem o CH, CH é uma pronúncia complicada em alemão, eu não consigo pronunciar, já briguei com o alemão por causa disso. Kish, aí eu pronuncio assim, eu faço Kish, que nem com um R baiano assim, Ish, e ao mesmo tempo faço um chiadinho, Ish. Aí você sabe falar, eu te amo em alemão. Eu tenho um monte de aluno que sabe falar alemão, eles estão sempre me ajudando, que eu resolvi estudar. Então, eu te amo em alemão é Ich liebe, aqui é B, liebe dich. Né? Então, tem esse Ich aqui, eu I aqui. Então, eu conheci uma menina da Áustria, eu falei para ela se ela entendia falando Ich liebe dich, ela disse que entendia muito bem. Então, quer dizer, tá enganando. Então, eu quis. Então, esse CH aqui tem um sonzinho assim, meio chiado. E o Hoff, Kirchhoff. Aí uma alemã disse para mim que para fazer esse som do Ich era simples. É só você pegar a língua, levantar a língua lá atrás e encostar no céu da boca e fazer o som chiado. Não conseguia fazer de jeito nenhum e ela achava um absurdo como é que eu não conseguia fazer um som tão fácil. Claro, ela já nasceu ouvindo isso. Então, esse Kirchhoff e Bunsen, eles fizeram o seguinte, eles resolveram pegar os vários elementos químicos e esquentar até ficar incandescente. Quando ele ficava incandescente, a luz que saía desse elemento químico, ele passava por fendas, né, de difração e via os picos. Então, quando você pega uma grade de difração, quer dizer, grade de difração é assim, em vez de você pegar uma fenda ou 2 fendas, você pega um monte de fendas, cerca de 1000 fendas. Aí, quando você tem uma grade de difração, a interferência fica entre várias fendas, entre um monte de milhares de fendas. Então o pessoal faz assim com um microscópio, ele faz uns cortes assim, com as coisas muito finas, e faz as ranhuras assim, muito pouquinho espaçado uma da outra. E aí quando você olha a intensidade da luz fica assim, um pico aqui, outros picos pequenininho aqui assim, assim. Aí esses picos ficam muito altos. Se no caso da fenda única o máximo era 1, esse daqui não, fica N, proporcional ao número de fendas que você está usando, entendeu? Então quer dizer que você tem aqui, como você tem a largura do pico, com a precisão boa, né, porque aqui está muito mais bem delimitado, então você consegue medir o comprimento de onda com uma precisão muito boa, certo? Então aí fazendo isso daqui você vê os vários comprimentos de onda e consegue medir os comprimentos de onda por vários elementos químicos. Então ele fez uma descoberta genial, que aí ele pegava os elementos químicos, vamos pegar o ferro. Aí esquenta o ferro até ficar incandescente, bota a luz que sai do ferro para passar
por uma grade de difração e ver quais são os comprimentos de onda que tem. Então aí ele fez uma tabela, cada elemento químico tinha o seu comprimento de onda próprio. Então se você tinha um elemento aqui, você quer saber de que é feito isso, que material que tem aqui nesse plástico, você esquenta até ficar incandescente, aí passa a luz por uma grade de difração e vê quais são as linhas, os comprimentos de onda que tem. Aí pelos comprimentos de onda você diz, aqui é tal elemento, então vai ter carbono, vai ter oxigênio, vai ter hidrogênio, então vai achando tudo. Pronto, aí ele saiu fazendo isso, até que ele achou umas linhas espectrais que não tinha elemento nenhum. E com isso, eles dois, Kirchhoff e Bunsen, descobriram o césio, que é o elemento 55, e o rubídio. Rubídio é quanto mesmo? 37, eu acho. Então, o césio, o nome vem da cor, que é azul celeste, de césio de celeste, e o rubídio de rubro, é um vermelho, é a lei espectral do rubídio. Então, eles descobriram esses dois elementos químicos fazendo isso. Então, você vê, quer dizer, com esse negócio de interferência de luz, que a gente está estudando, aí, fenda dupla, fenda única, parece que é só uma conta acadêmica para o aluno ficar fazendo. Não, com isso daqui foi descoberto elementos químicos, entendeu? Aí, em 1860, Kirchhoff, talvez ele com Bunsen, não sei se foram os dois juntos, ele verificou o seguinte, que as linhas que o elemento emitia eram as mesmas linhas que ele absorvia. Então, por exemplo, o sódio emite umas duas linhas amarelas, uma bem perto da outra. Então, se você pega o sódio e esquenta até ele ficar incandescente, aí quando você examina a linha que ele emite, as linhas são as linhas amarelas. Tem aquelas duas linhas características do sódio, né? Se for do mercúrio, é azul. Então, aí ele viu o seguinte, que se você pega um elemento que contém a luz do sódio, contém aquele comprimento do sódio, e esquenta ele, de forma que ele fique mais quente do que um outro elemento aqui que tem um sódio. O sódio aqui está frio, esse daqui é mais quente. Então, a luz desse que é mais quente vai sair, né? E vai passar aqui. Então, quando ela passar aqui, se nesse elemento, dessa substância aqui, tem a linha do sódio, aqui é o sódio, vamos supor que é o sódio, então o sódio, quando a luz passar por sódio, o sódio vai absorver aquela linha que é que ele emite normalmente, certo? Ele vai emitir porque esse daqui está numa temperatura superior. Então a luz que vai passar, atravessar aqui, não vai passar a luz do sódio, porque o sódio vai absorver a linha que é justamente dele. Aí com isso, Kirchhoff chegou no conceito que é o seguinte, que toda luz que uma substância emitia, ele absorvia também. Então, se você tivesse um elemento ideal que absorvesse toda a luz, então esse elemento, essa substância, quando aquecida, então emitiria todo o comprimento de onda, entendeu? Quer dizer, se um corpo absorver todo o comprimento de onda, então esse corpo, quando for aquecido, ele vai emitir todo o comprimento de onda. Então isso foi chamado de corpo negro. Então, vou botar aqui, 1860, o corpo negro, o conceito de corpo negro desenvolvido por Kirchhoff. Então, é negro porque se você tem um material que absorve toda a radiação, não emite nenhuma, então ele é preto, né? Porque é ausência de cor, né? Então, se você esquentar esse elemento, ele emite todas as cores. Então, esse aí é o conceito do corpo negro. Então, esse é o ideal, né? Se ele absorve todas as cores, então ele emite todas as cores. Não é assim, ele tem que absorver para emitir, não, entendeu? Geralmente os alunos fazem essa confusão, ele pensa assim, que se o elemento absorve todas as cores, depois ele emite todas as cores. Não é isso. Se você fizer um elemento, uma substância, um material, e esse material emitir todas as cores, todos os comprimentos de onda, então esse material absorve também todo o comprimento de onda, porque o comprimento de onda que ele emite, ele absorve também, entendeu? Então, por exemplo, uma forma prática de fazer isso é você pega, por exemplo, vamos supor, um material qualquer, cimento, ferro, qualquer coisa, né? Então, o corpo negro, esse desenho aqui não é o corpo negro, não. Aqui é introdução. Corpo negro é assim. Você pega, vamos supor, você pega um cimento, aí faz um negócio assim, uma massa de cimento mais oca, tá?
aqui oca, e deixa só uma frestinha de nada aberta. Certo? Aí se você jogar a luz aqui por essa frestinha, o raio de luz vai entrar por aqui, aí vai batendo, à medida que ele vai batendo pelas paredes, ele vai sendo absorvido, então a chance que ele saia novamente é praticamente zero. Então ele absorve toda a cor que você jogar aí, ele absorve, certo? Aí, se desejar esse objeto daqui, ele absorve todas as cores, por aqui, por esse buraquinho. Aí se eu pegar agora essa cavidade, que é chamada cavidade do corpo negro, né? E esquentar. Não precisa botar uma vela embaixo, não. Você bota no forno, no micro-ondas, qualquer coisa. Você esquenta mesmo. Se você esquentar bem, então aqui, por essa cavidade aqui, a luz que sai por aqui, vai ser a chamada radiação de corpo negro. Agora vejam bem, não pensem que eu tenho que primeiro jogar a luz lá dentro para depois a luz sair. Não, não tem nada a ver. Vocês pegam, por exemplo, ferro. Você pega um molde de ferro, deixa oco e faz uma bola assim, que nem uma bola de beliche, com um buraquinho oco com buraquinho. Você fez o beliche. Você não botou luz nenhuma. Pode fazer a bola de boliche. Faz com ferro, por exemplo, ou com titânio, com qualquer elemento que queira, com prata, com ouro, né? Faz assim. Se você esquentar esse material, a luz que sair por essa abertura pequenininha vai ser a radiação do corpo negro. Então tem essa propriedade, que é a radiação do corpo negro. Independe do material. Isso é importantíssimo, viu? Quando perguntar, vocês falam. Independe do material. Então, veja bem, aqui essa luz, aqui do lado de fora, não é radiação do corpo negro. Se você esquentar isso, a luz que está saindo daqui de fora vai depender do material. Se for ferro, vai sair a luz vermelha, que é o característico do ferro. Se for sódio, vai sair amarela, etc. Né? Se for rubídio, vai sair vermelha. Se for cério, sai azul. Mas a luz que sai daqui de dentro independe do material e contém todos os comprimentos de onda. Certo? Aí tem uma distribuição assim, a distribuição que é importante, a distribuição do corpo negro, assim, a intensidade, seria o Vector Point, né? A intensidade da radiação fica com a distribuição assim. Se a temperatura for baixinha, então ele vai ter um picozinho aqui assim, ó. Vai caindo para zero. Aí se você for esquentando a temperatura, o pico vai virando para frequência maior, entendeu? Se aumentar mais ainda, cada vez o pico vai deslocando. Aqui é a frequência. A frequência, quando a gente fala de corpo negro, representa com a letra grega Nu. É assim, os gregos falam Ni. Se você procurar um YouTube pronúncia de grego, a gente fala Ni em português. Os espanhóis falam Nu. Frequência. Então, em vez de usar F, usa Ni. A gente fala Ni. Normalmente em português, os brasileiros falam tudo Ni, né? Para representar a frequência. Então, quer dizer que quanto maior a temperatura, aqui seria, vamos botar aqui, temperatura T1, aqui é uma temperatura T2 maior que T1, e se for a temperatura T3 maior que T2, então vai subindo aqui assim, o pico cada vez vai ficando para cá. Então isso é legal, porque aí você sabendo o pico da frequência, você sabe qual é a temperatura do material, entendeu? Você pega esse elemento, você esquenta, aí você bota lá nas suas fendinhas, na sua grade de difração e vê qual é o comprimento de onda que está saindo com mais intensidade. Aí você sabendo o comprimento de onda, você sabe qual é a temperatura. Que aí tem uma lei simples, né, da temperatura, que é a intensidade, tá?
Então o pessoal usava isso para fazer canhão. Para fazer canhão, ele fazia os canhões de aço, aí o aço você tem que misturar o ferro com carbono, né? A uma temperatura bem específica. Se você, né, para conseguir um aço bem bom, você tem que saber exatamente a temperatura. Então eles pegavam o material e iam esquentando e iam observando, né, pelo pico da radiação emitida. Aí quando chegava naquela cor, quando ficava aquela cor, então ele sabia que estava na temperatura exata que você devia fazer a mistura. Não tenho certeza se é ferro e carbono não, viu gente? Confira aí que eu não sou químico. Químico eu sou fraco. Então mistura aí e chegava. Então para fazer canhões o pessoal usava isso. Então era coisa muito técnica. Os cientistas não se importavam muito com isso na época. Mas aí Planck, alemão Planck, resolveu estudar o assunto. Ele quis saber por que é assim. Tem mais alguma coisa para falar sobre a radiação que eu pulei aqui? Voltando um pouco, página 83, que é o bismuto. Tem uma coisa interessante aqui que é, em 1868, continuando aqui a história, Janssen descobriu o hélio. O elemento químico hélio foi descoberto bem tarde. Janssen, tem 2 S. Descobriu o hélio. Sabe por que o hélio chama hélio? Porque ele descobriu o hélio no Sol. Imagine, se descobriu um elemento químico no Sol. Aí o cara fica pensando que ele levou um bocado de tubo de ensaio para o Sol, fez lá a experiência e achou o elemento químico. Nada disso. Como é que ele descobriu o hélio no Sol? Ele pegou a luz do Sol e acho que foi durante o eclipse. Ele pegou a luz da coroa solar e aí passou e ficou olhando pela grade de difração qual é o comprimento de onda que tinha. Aí notou que no Sol tinha um comprimento de onda que não existia em nenhum dos elementos químicos da Terra. Então ele achou que esse elemento químico só existia no Sol. E como o Sol, na mitologia grega, é chamado de hélio, então ele botou o nome do elemento químico hélio, porque foi encontrado no Sol. Aí mais tarde, em 1895, que foram descobrir o hélio na Terra. Foi Ramsay. Que aí, observando o material radioativo, eles emitem muito hélio, né? Se acha muito hélio no material radioativo. Sol aqui devia ser com S maiúsculo, né? Que é o nome da nossa estrela. Então, hélio na Terra. Que aí eles viram, achou no meio do material radioativo e quando foi olhar a linha espectral, viu que era a mesma linha espectral do que tinha se encontrado no Sol. Então, era o mesmo hélio que tinha na Terra também. Esses dois que eu esqueci de falar. Então, voltando para o corpo negro. Então, o problema do corpo negro é o seguinte. A energia, a intensidade da radiação do corpo negro era proporcional à frequência. Então, isso daqui era estranho. Porque a energia proporcional à frequência, a gente sabe que a energia a intensidade é a intensidade da luz, né? É representada pelo vetor de Point médio, né? O vetor de Point médio que a gente viu que é 0 ao quadrado sobre 2μ0c. Então, quer dizer, é proporcional à amplitude. Não tem frequência em canto nenhum aqui, tá vendo? Então a energia não é proporcional à frequência, é proporcional à amplitude, não à frequência. E aí, então, aqui estava relacionado com a frequência. Aí o pessoal tentava fazer um modelo para explicar isso. O modelo é o seguinte: se os elementos químicos os corpos negros estão mandando, né, emitindo essa radiação, como é que funciona o mecanismo aqui dentro? Você vai imaginar, bolar um modelo, quer dizer, fazer uma hipótese de como é o mecanismo de emissão das ondas eletromagnéticas. Como é que isso deve estar emitindo? Como está esquentando aqui, você imagina que tenha cargas, né? Porque na matéria deve ter cargas. Veja que nessa época daqui o pessoal não sabia como era o átomo, não sabia que tinha essa ideia que a gente tem de um próton no centro e os elétrons girando em torno, isso daí não existia. E agora também não acabou, já passou dessa época, né? Então o pessoal não sabia como é que as cargas estavam dentro do material.
mas imaginava que devia ter cargas aqui, positivas e negativas. E quando você esquentava, essas cargas se balançavam, se as cargas se balançavam, então aí emitia o campo elétrico, né? Porque se tem uma carga aqui, vamos botar, se eu carrego aqui, né? A carga está aqui, aí vai ter um elétron num ponto aqui que vai ser repelido por esse elétron que está aqui na ponta de cá, certo? Aí é repelido na direção radial, que vem daqui para aqui. Mas aí se eu mudar a caneta daqui para cá, então o elétron agora vai ter que fugir nessa direção, né? Radial. Só que até essa informação que eu mudei de posição chegar lá demora um tempo, não é instantâneo. Antigamente se pensava que era instantâneo, né? Eu botei o coisa aqui, o elétron vai para cá. Se eu boto aqui, o elétron vai para cá. Se eu boto aqui, o elétron vai para cá. Mas se eu boto aqui, o elétron vai para cá. Se eu boto aqui, o elétron vai para cá. Mas com o trabalho de Maxwell, se viu que não, que o campo elétrico se propagava com a velocidade da luz. Então, quer dizer, vai demorar um tempo. O elétron, eu passo para cá, então aí o campo elétrico vai se propagando até dizer para ele, ó, não estou mais para cá não, agora você tem que se mexer para cá. Então, está aqui, ele vem para cá. Eu passo para cá, ele vai para lá. Então, demora. Então, se eu ficar fazendo esse movimento, aí a onda vai propagando, dizendo, vá para cá, vá para cá, vá para cá, vá para cá. Então, essa onda propagando é a radiação eletromagnética, né, que está sendo propagada. Então, demorava um certo tempo. Então, quer dizer, você sabia que você tem as cargas, e as cargas aceleradas emitem radiação. Se você acelerar a carga aqui, então esquentando estava emitindo a radiação. Aí, uma dupla chamada Rayleigh e Jeans tentaram fazer uma abordagem termodinâmica para explicar isso, né? Então, aqui está a distribuição do corpo negro, a intensidade em função da frequência. Aí o Rayleigh e Jeans fizeram uma hipótese lá, eles usavam uma coisa que você vê em Física 2, que é que você tem meio de kT por grau de liberdade. E K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura. Então você usa essa hipótese. Então aí ele supõe assim, os graus de liberdade são os modos de vibração. Então, não precisa saber esse detalhe não. Quem vai estudar física vê isso no curso de estrutura da matéria. Então, pode vibrar assim, né? Sempre nas paredes o campo elétrico está zero. Ou pode vibrar assim. Então, cada maneira de vibração seria um grau de liberdade. Então, ele fazendo as contas deles, a solução dava assim. Proporcional a Ni ao quadrado. Então, essa daqui era a teoria de Rayleigh e Jeans. Vou botar aqui, ó. Rayleigh... Tanta letra para pouca pronúncia. E Jeans. Os dois, né? Então, a teoria deles dava essa explicação. Aí foi chamada de catástrofe do ultravioleta. Tem um nome bem dramático. Catástrofe do ultravioleta. Que era o seguinte. Como a intensidade da luz crescia com o quadrado da frequência, quer dizer que quando a frequência fosse para infinito, a luz a energia ia para infinito. Então, quer dizer, fisicamente não fazia sentido. Porque então todo corpo você ia ter, quanto maior a frequência, maior a energia, então ia para infinito, certo? Então não faz sentido. Então não batia. Agora batia para frequências baixas. Para frequência baixa caía direitinho, realmente subia com o Ni ao quadrado. E um outro rapaz chamado Wien, ele fez uma teoria também, usando as teorias vigentes, né? Que calhava direitinho para altas frequências. Então, um funcionava para baixa frequência e outro para alta frequência. Mas não tinha ninguém que explicasse isso daqui tudo. Então, o problema era esse. O problema do corpo negro, olha, essas coisas assim, referente à introdução à mecânica quântica, eu estou já fazendo introdução à mecânica quântica para vocês, né? Então, essa introdução, eu vou falar de vários problemas, você vai precisar explicar qual é o problema. Então, o corpo negro, o que é o problema, o que é o fenômeno do corpo negro? Então, explicar que é isso, né? Você tem a cavidade, né? Aí, se você aquecer, emite tudo que é radiação. Se você incidir, absorve tudo que é radiação. E qual era o problema? O problema era explicar por que dava esse pico aqui. Porque as teorias não davam pico, certo? Falar nisso, falar em cavidade, uma maneira que você pode observar um corpo negro, bem caseiro, é você olhar numa fogueira. Você chega no São João, aí o pessoal acende fogueira por aí, procura um lugar que acenda fogueira. Aí tem um lugar que as brasas formam uma certa cavidade assim, certo?
Eu já olhei, já vi várias vezes. Quando as brasas formam uma cavidade assim, a luz que sai daqui de dentro é mais intensa do que a luz de fora. Porque aí se aproxima para a cavidade do corpo negro. Entende como fica? É como se eu tivesse uma cavidade dessa, só que o buraco está bem mais escancarado, né? Quanto mais fechadinho, mais próximo é de um corpo negro. Mas aí numa fogueira, você olha para como é que fala isso aqui? Um buraco na parede é o quê? Esqueci. Uma cavidade que tem assim, aí você olha a luz que tem aqui dentro, a luz que sai daqui dentro é bem intensa. Certo? Então o problema era explicar isso aqui. Como é que faz para isso daqui? Aí a ideia de Planck foi o seguinte. O que o Rayleigh Jeans estava fazendo, ele estava fazendo uma integral, ele estava somando. Rayleigh e Jeans, são duas pessoas, viu? Eles estavam fazendo uma integral de uma questão de energia que era E elevado a NE sobre KT. Aí, integrando no N, certo? Aí, se você integrar isso daqui até o infinito, né? A integral disso daqui vai dar E elevado a NE sobre KT sobre NE, né? KT sobre E. Vai dar isso aqui. Então, que vai para o infinito, né? Se você integrar do infinito, quando o N for para infinito, isso vai para infinito. Aí Planck pensou que se em vez de integrar, você fizesse uma somatória do N de 0 a infinito, aqui é de 0 a infinito, né? A somatória de E elevado a N é sobre KT. Então, assim, você bota N igual a 0 dá 1, mais E elevado a E sobre KT, mais E elevado a 2E sobre KT. Certo? Se você fizer somatório em vez de integrar, isso daqui não vai para infinito, não. Dependendo do caso. Se essa energia for menor que KT, o número aqui for menor que 1, se você tem uma soma assim de 1 mais A ao quadrado, mais A ao cubo, mais reticência, isso é coisa do colegial, viu? Se você multiplicar essa soma por A, vai ficar A vezes 1 dá A. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes A ao quadrado dá A ao cubo. A vezes o cubo fica assim, certo? Aí, se eu diminuir uma da outra, S menos AS, só sobra 1, né? Que o de cá tudo cancela, tá para infinito. Então, você tem que S vezes 1 menos A é igual a 1. Então, a soma é igual a 1 sobre 1 menos A. Quer dizer, se A for menor do que 1, né? O módulo do A for menor que 1. Né? Se o A for maior que 1, isso não funciona não, né? Porque aí vai para infinito, certo? Então, isso aqui. Então, quer dizer que essa somatória aqui, a soma dele aqui, a somatória ia dar 1 sobre 1 menos E elevado a NE por KT. Então, aí, quando a energia for para infinito, isso vai para zero, certo? Aí ele fez isso, quando ele fez as contas, aí ele pegou o resultado que ele obteve e fez checar com isso daqui. Para checar, então, ele concluiu que a energia, então, essas energias que ele estava usando aqui, tinha que ser igual a N vezes uma constante aí, que ele não sabia que constante era, vezes a frequência, certo? Então aí caía direitinho. Na verdade aqui, isso daqui, na verdade, a intensidade era proporcional ao Ni ao cubo sobre 1 menos E elevado a NE de KT. NHNi sobre KT, certo? A intensidade ficava dessa forma. Tinha uma frequência ao cubo aqui. Aí o detalhe não precisa saber. Que aí, quem tiver interessado, vê o livro de Asberg, de Física Moderna, que tem. Aí, se o HNI for muito menor do que KT, que geralmente é o caso, a temperatura, quando a temperatura é alta, então isso fica aproximadamente Ni ao cubo sobre se faz expansão exponencial, fica 1 menos 1, né? Menos NHNi sobre KT, né?
Aqui na somatória não tem o N não, né? O N somou tudo, sumiu. Não tem o N não. Então isso aqui vai dar, o 1 cancela, vai dar menos, na verdade, menos ni ao cubo, kt, sobre hni, né? Que é proporcional a ni ao cubo por ni ao quadrado, a ni ao quadrado, certo? Então, quando a frequência é para hni muito menor do que kt, ou seja, quando a frequência é muito baixa, que é a região de K, ele sobe com ni ao quadrado, aí direitinho, aí bate, né? E quando a hni for muito maior do que kt, então esse termo daqui é muito maior do que 1. Então vai cair exponencialmente, que é o resultadozinho. Aí bateu direitinho. Aí, quer dizer, Planck, para fazer isso daqui, coincidir com isso, ele pegou, achou o H aqui, 84. 84 é o polônio. Então aí Planck, vendo esse valor daqui do H, ele procurou então achar qual o valor de H que combinava para bater exatamente com os dados experimentais que ele tinha. Pessoal, isso daqui é o resultado experimental. Aí quando ele olhou, ele viu que o H devia ser então a 6,36 vezes 10 a menos 34. Que energia? Energia joules vezes segundo. Certo? É a constante de Planck. Então dá ordem de 10 a menos 34, quer dizer, um valor muito pequenininho. Aí com essa teoria daqui explicava, quer dizer, ele fazia uma somatória, dizia que a energia então era... Ele imaginava assim, que aqui você tem a cavidade do corpo negro, né? E que nessa cavidade aqui você tem as cargas. Aí as cargas estão se agitando, osciladores, né? Então aqui você tem cargas que estão oscilando. Aqui são os osciladores. E esses osciladores oscilam com a frequência Ni. Então ele está falando o seguinte, se ele oscila com frequência Ni, então a energia dele é o número inteiro vezes essa constante vezes o Ni. Corrigindo aqui, 6,63 vezes 10 a menos 34. Então a ideia era essa, quer dizer, aí por que esses osciladores tinham energia proporcional à frequência? Isso daí não existia, ninguém sabia. Então ele estava dizendo o seguinte, se supuser que isso acontece, então explica direitinho o gráfico que sai é justamente a função que descreve isso. Então, tá certo? Então, quer dizer, ele procurou uma função que se adequasse a isso daqui. Aí, para ter essa função, então você teria que supor que a energia dos osciladores era dessa ordem aqui. Sim, outra coisa que eu queria falar também é sobre o Sol. O Sol também é considerado como um corpo negro. Aí você pensa, mas como se o Sol é tão luminoso? Por que o Sol é considerado como um corpo negro? Porque se você pegar a emissão da radiação do Sol, é parecida com a emissão do corpo negro. Se você olhar as frequências que o Sol emite, então a frequência do corpo negro está assim, ó. Aqui é o corpo negro. Aqui é a intensidade por lambda. Aqui não é frequência não, viu? Por comprimento de onda. E a luz do Sol, que emite o Sol, vem assim. Então não segue exatamente os padrões, claro, porque ele não está todo fechadinho não. Mas vem assim, né? Tem uma ponta aqui assim. Então aí, para você saber a temperatura do Sol, você pega e olha onde é que ele está com o pico. O pico está em tal frequência, então aí você acha a temperatura. Então é assim que se mede a temperatura do Sol, viu? Quer dizer, você não vai com um termômetro e pega uma nave espacial, chega no Sol e bota lá e mede a temperatura, não. Para você ver a temperatura do Sol, você pega e olha quais são os comprimentos de onda que ele emite. Então ele emite vários comprimentos de onda. Então aqui no meio tem os comprimentos assim, que ele não emite. Tem vários aqui, só aquelas manchas pretas que aparecem, né? São comprimentos que ele não emite.
Mas aí no geral, você pegando o geral, então ele tem esse jeitão aqui, com um pico aqui. Aqui essa de cá de fora do vermelho é no topo da atmosfera. Então é isso aqui. Então por isso que daí que vocês que acha a temperatura, entendeu? Aí a temperatura das coisas, quer dizer, aí o pessoal olhando, olha as estrelas, então vê quais são os elementos químicos, de que elementos químicos que as estrelas são formadas, tudo vão observando, e aí sabe a temperatura das estrelas, tudo a partir da radiação do corpo negro, certo? Então, tudo isso aí você vai olhando, né? Para fazer isso daqui, você tem que medir o comprimento de onda. Que comprimento de onda que está sendo emitido. Então, para isso, precisa da grade de difração. Então, você vê a importância, né? Quer dizer, da equação de Maxwell, a gente chegou na onda eletromagnética. Da onda eletromagnética, vimos a interferência de fendas únicas e fenda dupla. Com fenda única e fenda dupla, chega-se na grade de difração, várias fendas, né? Para se medir o comprimento de onda da luz emitida. Aí, com esse comprimento de onda, você consegue distinguir agora quais são todos os elementos químicos, né? E então, abriu um grande espaço para a espectroscopia, né? Para estudo dos elementos químicos. Então, os níveis orbitais, tudo vem do estudo, da espectroscopia, dessa radiação que os elementos enviam, né? Emitem. E também se estudou coisa de medidas astronômicas, né? Então, você consegue ver de que elementos são formadas as estrelas, né? Muito longe. Então, você sabe onde é que está os hidrogênio, o hidrogênio pelo espaço, tudo observando, você vê as linhas espectrais, você sabe que tem o hidrogênio por ali, certo? Então, é isso aí. Aí, tentando explicar esse negócio, né? Essa linha, a distribuição do caso do corpo negro, então, Planck chegou nessa conclusão que a energia devia ser, então, quantizada. Então, a energia quantizada, quer dizer, ela não vem contínua, ela vem em pacotes. Quanto que é um pacotinho HNI, quer dizer, ele emite um pacote de HNI, outro pacote de HNI, ele não emite, você não pode ter 2,3 HNI, você pode ter 1 HNI, 2 HNI, 3 HNI, somente números inteiros. Então Planck ficou horrorizado, ele disse, isso deve ser um recurso matemático que no futuro vai se entender o que é, mas ele não gostou. Quer dizer, foi essa descoberta dele que deu o prêmio Nobel. Mas ele achou ruim, né? Porque ele achava que não fazia sentido nenhum, mas funcionava. Aí ele achava que com o tempo isso daí ia melhorar, né? E o pessoal ia conseguir uma explicação mais plausível. Aí só piorou, né? O negócio foi ficando cada vez mais complicado e aí a gente continua na aula que vem. Então veja aí, é preciso vocês precisam saber o que é um corpo negro, qual era o problema do corpo negro, né? Que é o caso do pico, e como é que foi resolvido. Foi resolvido, né, com a energia, Planck dizendo que a energia deveria ser quantizada, NHNI. O H é 6 vezes 10 a menos 34. Não precisa chegar no 3, não. 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, né? Aí começa a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica começou estudando como é que se produzia a luz, o processo da emissão da luz, né, como onda eletromagnética. Tá? Então, estude aí, dê uma consultada pela internet para pegar mais conhecimento.